Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Eu sou Norian Segato e hoje converso com o psicólogo e professor Antônio Virgílio Bastos, que, entre outras atividades, é conselheiro do CFP, do qual, inclusive, já foi presidente. Nessa conversa, Virgílio abordou questões relativas à formação profissional e como os cursos de psicologia precisam avançar para abarcar a complexidade das transformações sociais e do mundo do trabalho. Mas celebrou o fato de a regulamentação do ensino à distância ter colocado a psicologia como um dos cursos necessariamente presenciais. O impacto da nova redação da norma regulamentadora número 1, que eu já abordei aqui inclusive, que incorpora os riscos psicossociais nos ambientes de trabalho, é outro tema abordado por Virgílio Bastos. Para ele, as novas tecnologias aliadas à desestruturação do trabalho formal são fontes de adoecimento e são desafios para os psicólogos que atuam na área. Pode sim! Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Se você gostar dessa entrevista, fica aqui meu convite para você deixar o seu joinha, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Também nos siga pelas redes sociais. Deixe seus comentários, críticas e sugestões. Isso é sempre muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos à conversa de hoje. Solta a vinheta! Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Hoje eu tenho aqui o prazer de conversar com Virgílio Bastos, psicólogo, doutor pela Universidade Federal da Bahia, com um longo currículo na área da psicologia, na área acadêmica. Virgílio, muito obrigado por atender nosso chamado, por esse convite. Obrigado a vocês por essa oportunidade de conversar e de participar aí desse programa, que tem cumprido aí um papel importante, né, de levar um pouco as nossas reflexões, o que a psicologia faz, nesse diálogo tanto com a própria psicologia, mas também com a população em geral. É um prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, a ideia é bem essa mesmo, é fazer esse diálogo da psicologia para toda a sociedade, para fora. Eu queria começar para as pessoas que, por acaso, não conhecem sua formação, falar um pouquinho da sua formação acadêmica e trabalho. Você é conselheiro do Conselho Federal de Psicologia também. Bom, eu já estou com 70 anos, caminhando para 71, né? Então isso já é um bom marcador de que minha formação, minha atuação já tem uma história aí razoavelmente longa, né? Eu me formei em psicologia em meados dos anos 70, aqui na Universidade Federal da Bahia, né? E desde que me formei, comecei a ensinar na universidade, fiz toda a minha carreira dentro da própria universidade, como professor, fiz mestrado aqui na UFBA, doutorado na UNB, em Brasília. Depois tive toda uma carreira até me aposentar, entre aspas, em 2018, né? Mas ainda continuo vinculado à universidade, porque continuo ainda dando aula na pós-graduação, né? No doutorado em psicologia, nós temos um programa aqui. E nesse tempo, nessa minha carreira, eu sempre tive uma militância, digamos assim, nesse espaço sobre a formação em psicologia, né? O trabalho em psicologia. Uma das minhas linhas de pesquisa sempre foi estudar a profissão, como profissão, a sua constituição, o seu desenvolvimento, as suas mudanças, né? E isso me levou muito cedo para o Conselho Federal de Psicologia, né? Então, eu fui para o Conselho ainda no início dos anos 80, no quarto plenário. Hoje nós já estamos no 19º plenário, né? No quarto plenário, participei do quarto, do quinto plenário, fui presidente do Conselho Federal nesse período. Depois passei um longo período afastado, mais ou menos, do Conselho, mas atuando em instâncias do Ministério da Educação, INEP, CNPq, CAP, sempre voltado para essa questão da formação. E retornei ao Conselho agora, em 2018, nessa gestão do 18º plenário, e estou agora completando meu segundo mandato, entre aspas, né? Um conselheiro convidado, né, do Conselho Federal. Então, nesse tempo, olha, assim, minha preocupação, como eu disse, sempre foi um pouco a questão da formação, né? Talvez por vir de um curso, um estado periférico, com muitas dificuldades, sempre me preocupei muito com a qualidade da formação, né? Fiz mestrado em educação,
Isso me levou no conselho, nos anos 80, a realizar aquele primeiro estudo sobre o exercício da profissão da psicologia e da formação em psicologia no país, né? Que foi aquele livro, Quem é o Psicólogo Brasileiro, que terminou tendo um impacto muito grande, foi o primeiro retrato que a gente traçou da profissão no país, né? Isso lá nos anos 80, né? E depois me envolvi muito com as diretrizes curriculares, estava na comissão que propôs as diretrizes curriculares para a formação em psicologia, né? E por aí vai. E aí voltei ao conselho, agora já semi-aposentado, aposentado, né? Sempre nessa preocupação de contribuir para refletir sobre o exercício profissional, sobre a qualidade desse exercício, nossa responsabilidade. E é isso, essa é um pouco a minha trajetória. E na vida acadêmica, a partir do doutorado, eu me dediquei a essa questão do mundo do trabalho, do mundo das organizações, né? Minha tese foi sobre isso, meu doutorado foi nessa área. Então, assim, eu nunca tive uma experiência como psicólogo organizacional, como psicólogo do trabalho, mas minha vida acadêmica, minhas pesquisas, todas, de alguma forma, versam sobre essa situação do mundo do trabalho, e a dinâmica do mundo do trabalho, e o papel da psicologia no mundo do trabalho, como compreender essa relação do indivíduo com o seu trabalho, o indivíduo com sua organização, né? O indivíduo com sua carreira. Então, explorar esse campo foi o campo de pesquisa que eu me dediquei mais intensamente, né, ao longo desses anos. Mas é isso, é um olhar de alguém que, de alguma forma, se dedicou mais à academia, à pesquisa, à produção do conhecimento, né? Não tenho essa vivência prática de atuar na área de gestão de pessoas e tal, a não ser na própria universidade, que a gente não escapa disso, né? De ser também um pouco gestor. Sempre tem um pouco disso também, Por né? mais que a gente queira, a gente não consegue escapar completamente, né? E eu terminei ocupando algumas posições, alguns cargos, mas não como psicólogo, né? Como gestor da universidade. Uhum. Então, eu conversei com a doutora Raquel Guzzo, tempo atrás, tem programa aqui, vou deixar aqui a descrição, e que ela tece críticas como está a formação do psicólogo hoje nas universidades, que ainda continua muito, ela não usou esse termo, eu que estou usando, mas elitista, voltado para a clínica, em vez de estar com a psicologia social, que tem ganhado cada vez mais campo, inclusive no mercado de trabalho, né, com as políticas públicas do Estado, com o trabalho. Como é que o senhor vê essa formação do profissional hoje? A última pesquisa que nós fizemos, né, esse novo censo que nós publicamos em 2022, mostra que a psicologia cresceu muito, né? Se expandiu muito ao longo desses anos. Então, para você ter uma ideia, no final dos anos 80, a gente tinha 100 cursos de psicologia no país, hoje nós temos 1.300 cursos. Ela se expandiu por todas as regiões, por todos os estados, ela se interiorizou bastante, né? Então, a psicologia deixou de ser uma profissão que só as pessoas das capitais tinham acesso, né? Então, nesse sentido, a gente tem que destacar esse crescimento. Olha, o último dado é o nosso sistema de ensino, 42 mil novos profissionais no ano de 2023, se eu não me engano. Entendeu? Então, é uma quantidade muito grande de profissionais que jogam no mercado. O que a gente sente é isso, esse crescimento quantitativo, ele não foi acompanhado, apesar das nossas diretrizes curriculares, por um crescimento qualitativo, né, da qualidade dessa formação. Por quê? Porque esse crescimento se deu, basicamente, em instituições privadas. E a lógica de mercado dessas instituições voltadas para o lucro, elas não são muito congruentes, né, com cuidado, com o zelo que a gente tem que ter com a qualidade. Então, nós temos muitos exemplos, muitos casos, de um total descompasso entre aquilo que a gente prevê, que as diretrizes prevêem como qualidade para a formação, e aquilo que efetivamente é dado aos alunos. Né? É até por isso mesmo que agora, no Conselho, nós estamos realizando um censo da formação, para nos localizar em termos da qualidade dessa formação, né? Que essa expansão toda. Agora, de fato, isso que a Raquel fala é isso. A clínica ainda continua sendo aquela área, aquele campo dominante, né? Não só na formação, mas também nas expectativas daqueles que buscam a psicologia. Quer dizer, a nossa imagem
social, o que a gente passa para a sociedade é que nós somos basicamente um profissional psicoterapeuta, né? E isso efetivamente faz com que essas forças se retroalimentem. O curso termina atendendo essa expectativa, né? E junta isso um pouco às dificuldades do próprio mercado, o nosso censo mostrou que as pessoas recém-egressas da sua graduação, 80% estão trabalhando na clínica. Agora, sem dúvida, a gente tem que reconhecer isso, né? Houve uma expansão, a clínica hoje não é mais aquela clínica realizada só em consultórios particulares, para pessoas que podiam pagar, né? Já há um movimento de expansão, toda essa inserção nas políticas públicas de saúde, de assistência social. Há mudanças também nisso, né? Mas, de fato, a clínica continua sendo. Mas a nossa profissão não se reduz a isso, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos contingentes expressivos de profissionais atuando em outras áreas, em outros campos, com essa grande dificuldade que lidamos com fenômenos muito complexos, com problemas muito complexos, e com uma graduação, um curso de graduação que não é suficiente para qualificar esse exercício plenamente, né? Como a gente espera, né? Mas é isso, concordo que temos dificuldades, muitas dificuldades, mas, a propósito, acabamos de ter uma grande vitória, que foi o atual decreto que regulamenta o ensino à distância, e a psicologia ficou preservada, né? Esse era nosso grande temor, que a psicologia pudesse vir a ser oferecida como curso totalmente à distância. E conseguimos, numa luta aí muito firme nossa do Conselho, junto com a entidade do FENP, com a BEP, especialmente, com a FENAPSE. Então, tivemos uma atuação muito efetiva junto ao Ministério da Educação, levando essa informação básica de que a psicologia, pela natureza do exercício profissional, não pode ser um curso dado à distância, com a qualidade que são os nossos cursos à distância, da sua maioria, né? Isso significa que até 30% da sua carga horária pode ser dada à distância. São os conteúdos mais de conhecimento, né? Coisas assim mas assegurando que estágios, que disciplinas práticas, etc., estejam presentes, como as nossas diretrizes recomendam, né? Isso vai significar um avanço importante, de fato, na educação, na formação profissional. E, em relação ao mercado de trabalho, aqui está sendo estudado a nova regulamentação da NR1, a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que coloca os riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Saiu em vários jornais, várias revistas, eu noticiei aqui também, né? O ano passado teve uma explosão de casos de afastamento por saúde mental, foram quase 500 mil pedidos. Mas aí, ao mesmo tempo, me fica uma dúvida, quer dizer, abre-se um campo de trabalho interessante para o psicólogo, para trabalhar para o psicólogo, né? Mas tem muita gente pensando assim, que isso pode também ser uma armadilha para se proliferar essas coaching, esses consultores, né, trambiqueiros, vamos usar a palavra certa aí, para isso. Então, como é que o senhor vê isso? Bom, eu vou, assim, começar um pouco, recuperando um pouco a história, indo um pouquinho mais longe, tá certo? Para a gente chegar aos dias de hoje. Primeiro, assim, o mundo do trabalho sempre foi um espaço em que a psicologia historicamente se inseriu e deu contribuições. Então, embora a gente tenha essa visão de que a clínica absorve a maior parte, não. O mundo do trabalho, as organizações, o mundo da escola, sempre foram tradicionalmente espaços em que a gente teve presentes. Evidentemente, levando aquilo que a psicologia fazia naquele momento da história, mas que também isso foi se mudando ao longo do tempo, né? Então, nós temos tradicionalmente uma inserção no mundo do trabalho, no campo da seleção, do recrutamento, do treinamento, da avaliação de desempenho. E essa inserção sempre foi vista, por parte da psicologia, como uma inserção muito mais voltada para a organização, né, para a melhoria do desempenho da organização, sem uma preocupação com as pessoas, com os trabalhadores, com as condições de trabalho, etc. E tal, né? E, na realidade, a base para essa
né, essa percepção, e isso gerou um certo estigma em relação a essa área, como se essa área, todo mundo que está lá, trabalha para o capital, trabalha para as empresas, não presta atenção aos indivíduos, não, instrumento. Mas, na realidade, a gente sempre teve uma psicologia também voltada para a qualidade de vida, para o bem-estar, né, para a saúde do trabalhador, né? E essas coisas não podem estar dissociadas, né? Porque, efetivamente, com todas as contradições e dificuldades do modo de produção nosso, da sociedade que a gente vive, a gente tem que buscar equacionar a necessidade de trabalho, a necessidade de emprego, com um trabalho que, ao mesmo tempo, dignifica a pessoa, né? Permita a sua realização, permita o seu crescimento. E esse é um grande desafio. E eu sempre dizia isso, bom, talvez nós, profissionais que atuamos nesse campo, temos o maior desafio, enfrentamos a maior contradição da nossa sociedade, que é como lidar com esse conflito, né? Esse conflito de classes, esse conflito de interesses entre quem produz e quem detém o capital, né? Bom, então, assim, eu acho que a gente tem uma história de buscar lidar com essas coisas, conseguindo em alguns momentos, mais ou menos, né? Bom, mas a gente sempre teve uma área da psicologia muito preocupada com isso, com a saúde no trabalho, com o bem-estar, né? Então, assim, não é desprezível o contingente de profissionais, de produção de conhecimento, da ciência, da própria psicologia, atenta a esse problema. O que é que acontece? Eu acho que, na medida em que esse mundo do trabalho vai se transformando nessa velocidade, gerando essa incerteza tão grande, né? Essas mudanças tão profundas, que vem as novas tecnologias e tudo, ele vai se tornando um ambiente muito hostil às pessoas, né? Porque a insegurança, a precarização do trabalho, elas vão se tornando cada vez mais avassaladoras. A consequência é isso, essa explosão de adoecimento que a gente está vivendo, que evidentemente foi potencializada aí por essa pandemia que a gente viveu, né? Com essa experiência de trabalho híbrido, de trabalho à distância, trabalho remoto, quer dizer, são muitas mudanças, né? E esses indicadores todos de adoecimento, eu acho que estão chamando a atenção para aquilo que a comunidade sempre dizia, olha, trabalho tem que promover a vida das pessoas, a qualidade de vida, né? O trabalho não pode ser um meio de matar as pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente recebe esse momento preocupados, evidentemente, porque a gente não gostaria de estar num mundo com essa realidade, para a gente ter espaço para trabalhar, né? Mas que, de alguma forma, sinaliza a importância do profissional da psicologia de estar presente no mundo do trabalho, né, Nora? Assim, eu acho que hoje a gente tem a consciência de como é importante que saúde, segurança, bem-estar, qualidade de vida requer a competência, as habilidades, a capacidade que a psicologia tem de ler, de entender o que está acontecendo no mundo do trabalho, de entender o que está acontecendo nas relações de trabalho, de entender os modelos de gestão, como eles são concebidos, né? De entender as relações com quem comanda, com quem é liderança, com quem é gestor, né? Então, a gente tem um manancial de conhecimento e de instrumentos para compreender essa realidade. E eu acho que hoje, com esses indicadores alarmantes de adoecimento, de afastamento por saúde mental, isso vai ficando mais visível para as próprias organizações, da necessidade, né, dos profissionais, e de como a gente precisa caminhar para construir organizações que sejam promotoras de saúde, de bem-estar, para o próprio ganho delas, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Então, a gente sabe que a gente convive num mundo do trabalho muito dísparo, no caso do Brasil, né? Você vê aí, volta e meia, a gente está pegando trabalhadores submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão. E, ao mesmo tempo, a gente tem grandes organizações com políticas muito avançadas, né? E nós temos os nossos compromissos, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que envolvem o mundo do trabalho, né? Que envolvem construir uma sociedade em que o equilíbrio entre trabalho e família, trabalho e lazer, trabalho e bem-estar
seja mais saudável. Então, assim, abre-se realmente uma vereda de oportunidades. E nisso o Conselho tem atuado algo, né? No sentido de mostrar que essas equipes que lidam com saúde do trabalhador, que lidam com segurança no trabalho, isso não pode ficar só a cargo de engenheiros ou de administradores, né? O olhar, o trabalho da psicologia é fundamental nessas áreas. A gente tem feito isso, mas não é fácil, não é uma luta assim, né, da gente conseguir. E aí vem exatamente isso, né? A necessidade de que os riscos não sejam só riscos físicos, biológicos, né, de contaminação, de adoecimento e tal, mas sejam riscos psicossociais, ou seja, riscos que nascem dessa relação entre as pessoas, entre os grupos, dentro das organizações. E aí nós temos sido muito incisivos em mostrar que somos nós, da psicologia, que temos conhecimento produzido, tecnologia desenvolvida para fazer essa avaliação, né? Temos nota mostrando isso, temos feito diálogos com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, no sentido de sensibilizá-los para esse reconhecimento do papel da psicologia. Mas, para isso, a gente também precisa capacitar os nossos profissionais, né, a oferecerem. E aí entra aquela questão da formação. Quer dizer, uma formação muito direcionada ou exclusivamente direcionada para a clínica não termina habilitando o profissional para entender o mundo do trabalho, entender as organizações, a sua estrutura, a organização do trabalho. Eles terminam tendo foco muito no próprio indivíduo, na sua história pessoal, que é importante, mas não é suficiente para a gente entender esses nexos de causalidade que existem entre o adoecimento e a condição de trabalho, né? Então, esse é um grande desafio que as universidades têm que, digamos assim, fortalecer essa formação para que a gente possa ocupar esse espaço de uma forma mais digna, né? De uma forma mais contributiva, né? Isso que você fala é muito importante, né? Que justamente para sair dessa visão do indivíduo, né? Porque senão vai cair tudo no burnout, né? É tudo problema da pessoa. Tudo um problema. Né? E não o problema do ambiente de trabalho, não o problema das relações que o trabalho faz. Né? Eu conversei recentemente com o Marcelo Chimati, ele está à frente do grupo que está coordenando a redação final da NR1. E ele me fala dessa dificuldade mesmo de conceituar algumas questões sobre o que é um risco psicossocial, se aquele risco ele é devido àquele ambiente de trabalho específico, ou se tem outras coisas na sociedade que interferem. É toda uma construção complicada que eu acho que a psicologia tem muito a ajudar em relação a isso. Sem dúvida nenhuma. E isso a gente procurou deixar de forma muito explícita na nossa resolução. Nós acabamos de produzir uma resolução comentada para orientar, para dar as bases teóricas, conceituais, para mostrar isso, né? Uma avaliação de riscos não é uma avaliação que se esgota no nível individual. Embora o trabalhador, o sujeito seja o centro, né? Mas também a gente tem que olhar o coletivo, né? A coletividade, o conjunto de trabalhadores que estão submetidos àquela condição de trabalho. E, com isso, analisar também a estrutura organizacional, as políticas organizacionais, né? Para poder exatamente fazer esse julgamento com mais base, né? Com mais segurança do quanto as condições de trabalho são fatores que desencadeiam ou que aceleram, pioram, né, dificultam mais ainda pessoas que já têm as suas fragilidades, que todos nós temos as nossas fragilidades, né? Todos nós temos as nossas histórias pessoais. Então, a condição de trabalho pode ser um disparador, pode ser algo que aprofunde, né? Então, todo esse cuidado que a gente espera que as organizações tenham. Então, eu acho que essa norma, a gente espera que ela, né, agora foi adiada por um ano, né, vai ser mais educativo, né? A gente espera que, efetivamente, as organizações todas se eduquem, né, no sentido assim, aprendam a como fazer. E aí, aquilo que você falou, né, que nossa grande preocupação é isso, né? Quando surge
um espaço de trabalho, de produção de um serviço, para ele concorrem muitos interesses, né? E nem sempre são os melhores, né? Então, a gente tem visto um movimento imenso de coaches, né? De influencers, de uso de instrumentos que não são adequados, né? Então, e as organizações terminam sendo até prisioneiras, contratam serviços, contratam empresas, não sabem discriminar o que é efetivamente um trabalho de qualidade. Então, a gente tem uma grande preocupação de que as organizações, as empresas, diante dessa obrigatoriedade, eles comprem um serviço que, de fato, vai mascarar a realidade, não vai ajudar as organizações a lidar com o problema, vai fazer um diagnóstico muito superficial, muito incompleto da situação. Essa é a nossa preocupação, né? De como isso será implantado efetivamente, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa categoria, a gente tem que cuidar que os nossos profissionais aprendam e desenvolvam a sua capacidade de fazer um serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, estar atento a denunciar, né, essas soluções cosméticas, essas soluções que prometem solucionar, prometo fazer isso, vou fazer isso com inteligência artificial, vou fazer... Tem muitas ofertas aí no campo, né, e que terminam sendo paliativos, não enfrentando os problemas profundos, estruturais, que geram ambientes insalubres de trabalho, né? Ambientes hostis ao trabalhador. Né? Essa é a nossa preocupação. Né? E aí, se tendo, até gera assim, a necessidade de ter um conselho mais atento a isso, mais atuante, né? Para poder até denunciar e coibir esse tipo de prática. Né? Eu acho que o Conselho tem uma atuação limitada aos seus profissionais, né? A nossa jurisdição é sobre os nossos profissionais, no sentido de que eles atuem dentro de padrões de qualidade, dentro dos nossos padrões éticos, né? Então, as nossas resoluções, as nossas notas técnicas, todas caminham para isso, mas nós também podemos ser porta-vozes para a sociedade dos riscos que ela corre, ou que as organizações correm, quando isso é feito de uma forma inapropriada. Veja agora a situação, né, do uso da inteligência artificial, esses chatbots que oferecem terapia, etc. E tal. Nós não podemos atuar o chatbot, né? Mas nós podemos denunciar, mostrar os riscos que a população fica exposta quando confia em ferramentas, em instrumentos, ou mesmo, então, em pessoas sem a devida habilitação, sem a devida qualificação para fazer esse serviço. Né? Eu acho que esse é um papel nosso. O Conselho tem essa missão, né, de defesa da sociedade. Né? Assim, a gente quer que a sociedade tenha acesso ao melhor serviço, desenvolvido dentro dos melhores padrões científicos, éticos. Então, a gente tem essa preocupação muito grande e a gente também tem que fortalecer isso. Isso é uma coisa também interessante, Noren, que a gente, o Conselho, de alguma forma, deu pouca atenção à área do trabalho ao longo dos anos, né, ao longo da sua história. Né? Então, eu acho que a gente tem, digamos, que correr contra o tempo de forma a reconhecer a importância, a centralidade que o mundo do trabalho desempenha na vida das pessoas. Né? Eu acho que a gente tem muito ainda a fazer, temos feito já várias coisas, mas eu acho que temos muito ainda a fazer no sentido de trazer para a ação do Conselho a importância da psicologia nesse campo, né? No campo específico do trabalho, que não é um campo, me permita aí me estender um pouquinho, que se limita a organizações privadas, né? A empresas privadas. Né? Trabalho é um conceito muito amplo, muito abrangente. Né? E o trabalho hoje assume muitas formas de trabalhar, muitas formas de sobrevivência, né? Que as pessoas buscam. Então, a gente tem que estar atento a isso. Aquela ideia de que a psicologia do trabalho era a psicologia feita para empresas privadas, hoje o trabalho tem um setor público, tem um terceiro setor, né? Tem um trabalho informal.
né? Tem a situação de desemprego, a gente tem que alargar essa visão que a gente tem de que a psicologia tem um espaço de contribuição sobre as tensões, os problemas, as dificuldades do mundo do trabalho, que não se limitam ao problema da inserção em empresas privadas. Temos aí no Estado, temos aí nas ONGs, no terceiro setor, e assim sucessivamente, né? Uma coisa é a atuação da psicologia, do profissional de psicologia, numa empresa que já tem os seus parâmetros, né, já tem o seu compliance, e etc. Outra coisa, com a precarização do trabalho, principalmente depois da contra-reforma trabalhista de 2017, que esgarçou essas relações, com todo esse movimento, pandemia e tudo mais, teve um crescimento muito grande desse trabalho informal. Como é que a psicologia chega nesses caras? Como é que a psicologia chega no entregador de aplicativo, que ele, com certeza, nessa cadeia, é um dos mais vulneráveis, né? Como é que faz para alcançar botar o guiso no gato aí? Olá, você está ouvindo o Pode Sim? Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Pois é, esse é um grande desafio, né? Porque quando ele tem um vínculo com uma organização, seja ela de qualquer natureza, via organização a gente tem acesso a essa realidade. O trabalhador solto aí na sociedade, buscando as suas formas de trabalhar, se torna muito mais difícil dele ser atingido, né, por uma ação profissional da psicologia, e a gente termina lidando muito mais com os subprodutos dessa condição, pegando ele nos centros de atenção psicossocial, pegando ele num hospital, se ele tiver um acidente, né, a gente termina... Né? Eu acho que a psicologia, primeiro, tem procurado dar conta, e não sei em que medida isso, de entender essa própria nova condição, esse novo mundo do trabalho. Né? A gente tem que estudar melhor isso, entender melhor isso. Então, assim, eu acho que nesse campo mais acadêmico, de pesquisas, de estudos, a gente tem avançado um pouco mais, com todas as dificuldades que é você conduzir as pesquisas com esse segmento. E com as dificuldades inerentes a essa natureza do trabalho, porque, de alguma forma, esse trabalho, que por nós é enxergado como um trabalho precário, sem um suporte, sem aquilo que a gente espera do trabalho, para muitos trabalhadores é autonomia, é empreendedorismo, né? É aquilo que eles desejam. Não é uma situação simples de você, a priori, definir aquela condição, né, de trabalho. Agora, a nossa inserção como profissionais nesse contexto, aí é bem mais complexo, eu não consigo assim, antecipar de que forma, porque você repara, são trabalhadores, eu não sei qual o nível de organização que eles têm, em que medida, por exemplo, eles estão organizados em alguma entidade que possa dar algum suporte, algum apoio. Eu não sei em que medida eles têm acesso a políticas que são políticas mais de qualificação, de discussão, pela qual a gente poderia ter acesso a eles, né? Então, por exemplo, você pode não ter acesso ao trabalhadores por uma organização, mas via um sindicato eu posso ter acesso a essa categoria, né? E levar discussões, levar isso, levar serviço, levar isso, então. Com essa categoria desorganizada, vou dizer assim, sem entidades representativas, as coisas são bem mais complexas, né? A minha percepção, a priori, assim, é que eles ficam no limbo, né? Sem nenhum apoio, sem nenhum suporte, lidando sozinho com a sua realidade. Eu não sei como é que criatividade seria necessária para a gente pensar numa inserção da psicologia junto a essas categorias, entendeu? Esse é um desafio mesmo, né? É um desafio a se construir, né? Umas semanas atrás, peguei um Uber para ir para o aeroporto, e aqui em São Paulo, fim de tarde para ir para o aeroporto, é 2 horas, né, dentro de um Uber. Então dá para conversar bastante com o menino.
E ele, espontaneamente, né, começou a me falar. Antes ele trabalhava numa loja, trabalhava em pé o dia inteiro, estava muito cansado, ele achou que ia trabalhar em Uber sentado ia ser mais tranquilo. Ele me falando que a situação dele estava muito mais assim, pior em termos de cansaço físico, cansaço mental por conta de trânsito. E me falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, poxa, todo mundo que trabalha com um aplicativo, com um carro aqui, precisaria ter um psicólogo para ajudar. Eu falei, olha, né? Talvez aí me ficou me pensando, muitos desses caras talvez não consigam fazer essa formulação, mas eu acho que esse é um sentimento, né, que está latente, porque você passar 12, 13 horas num trânsito, como aqui na cidade de São Paulo, é uma coisa para acabar com qualquer ser humano. E, de alguma forma, né, pensando assim, eu acho que, de alguma forma, essa nova configuração do mundo do trabalho deve levar o Estado a repensar suas políticas em relação à classe trabalhadora. É necessário, eu não sei se já existe, que o Ministério do Trabalho tem algum setor, tem algumas políticas, né, para ter acesso a essa categoria, para levar alguma coisa, para, né, sei lá, eu acho que, de alguma forma, o Estado tem que ter uma preocupação com essa categoria, que eu acho que vai além da regulamentação, né? A regulamentação eu acho que é importante, e a gente vê aí a dificuldade de ser feito, né? Os enfrentamentos, os interesses que estão em jogo, né? Em termos de oferecer a esses trabalhadores o mínimo de condições mais dignas de trabalho, né? Mas, de alguma forma, é preciso lidar com o mundo do trabalho, em que esse segmento mais autônomo, mais individual, mais tende a crescer, né? Tende a crescer, tudo indica. E se a gente levar a cabo essas informações sobre o impacto que essas novas tecnologias vão ter no sentido de perda de empregos, né? De substituição de trabalhadores humanos por máquinas, por inteligência artificial, etc., realmente estamos no limiar de um novo mundo do trabalho que a gente não sabe exatamente nem como lidar com isso, né? Não sabe nem como lidar com isso, né? Como é que a sociedade vai se organizar para dar conta dessa nova realidade, né? E esse olhar que você falou do Estado, né, ele é fundamental, tanto nas políticas públicas como nessa regulamentação. E aí a gente não tem como não olhar para 2026, porque se pegar aquele governo que entrou antes desse, aquele que a gente não fala o nome, aquele lá, a primeira providência que teve foi acabar com o Ministério do Trabalho. Foi o primeiro decreto do ex-governo. E da Previdência também, né? Do trabalho da Previdência, né? Acabou com a fiscalização do trabalho, derrubou um monte de normas regulamentadoras, as comissões tripartites, mais de 150 deixaram de existir. Então, dependendo de quem a gente eleja também, isso se volta contra o próprio trabalho. É um outro pensamento. E aí, claro, toda a sobrecarga que tem isso, né? Eu sou jornalista e a Federação Nacional dos Jornalistas está promovendo uma pesquisa nacional sobre as questões de saúde mental da categoria, porque detectou isso, que com a precarização, com o acúmulo de trabalho, menos emprego, jornalistas fazendo várias funções que antes eram divididas em 3, 4 pessoas, se concentra hoje em uma só, toda essa sobrecarga tem afetado muito as questões da vulnerabilidade psíquica das pessoas. E estamos fazendo essa pesquisa junto com a Fundacentro para poder identificar isso. Sim, sim. É impressionante, né, que, na realidade, assim, várias categorias têm se preocupado com isso, né? O Conselho Federal de Medicina Veterinária, super preocupado com o nível de adoecimento dos médicos veterinários, né, assustados com isso. Se você for para as categorias policial, né, os casos de suicídio, para o próprio Exército, né, para as Forças Armadas, quer dizer, há uma crescente preocupação aí, mostrando que esse é um problema que está espraiado, né, por toda a sociedade, e que denuncia exatamente isso. A sociedade está se movendo de uma forma cuja consequência é gerar esse, vou chamar de mal-estar, né, coletivo, com suas condições
de sobrevivência, com as condições que as pessoas têm para sobreviver. E antes a gente tinha uma preocupação mais com a realização, né? Com você conseguir se sentir feliz por realizar suas potencialidades, por suas contribuições, né? Mas hoje são as condições básicas de sobrevivência que estão sendo ameaçadas, né? E condições cada vez mais adversas, colocadas para muitas categorias, né? Para muitas categorias, né? Então, assim, é um problema que eu digo assim, realmente, é um desafio do milênio, né? É uma coisa que tem que preocupar o mundo globalmente, as sociedades, os estados globalmente, porque essa dinâmica de transformação do capitalismo está levando a uma sociedade fragmentada, cada vez mais individualizada, cada um lutando, uma luta inglória para sobreviver, para competir, num ambiente de hipercompetição, de hiperprecarização. Então, assim, é muito preocupante esse cenário, né? Bom, e lógico, diante de esse problema não é também para a gente ficar abatido, não podemos fazer nada, né? Talvez nos caiba aí delimitar o que é que nós, como profissionais da psicologia, podemos contribuir, né? Com pessoas, com grupos, com instituições, com organizações, as mais diversas, no sentido de ajudar nessa transição, né? Ajudar nessa transição, de forma a termos menos adoecimento, menos mortes, né? Essa é a nossa grande preocupação. Nós estamos atualizando de uma forma tenebrosa o mal-estar da sociedade, do Freud. Pois é. Agora, uma coisa que você colocou e que eu ia falar e terminei entrando por outro assunto. De fato, eu acho que a gente está numa encruzilhada muito séria com essa disputa em termos de que projeto de país a gente vai ter. Quer dizer, está cada vez mais evidente que nós estamos com projetos muito antagônicos de sociedade e de país. Eu acho que a nossa experiência passada, com esse governo que a gente não fala o nome, nos deixou essa lição. Existe um projeto que destrói todas as formas de sociabilidade, de organização do país, com que, historicamente, a gente construiu para preservar, mais ou menos, as nossas relações dentro de uma sociedade democrática minimamente equilibrada. Né? Então, assim, nós temos um risco muito grande de projetos que não só eles são destrutivos, né, de todas essas políticas, mas eles trazem o embrião do autoritarismo. Né? Porque, para implantar um projeto desse, é preciso um regime autoritário. E a gente sabe como é que esses projetos são vendidos para a sociedade. De que forma o controle que o capital tem das mídias, e das mídias sociais especialmente, são capazes de, por trás de um projeto destrutivo para a vida das pessoas, para a vida da sociedade, para a vida dos grupos, eles venderem como um projeto salvador, e um projeto que seduz as pessoas. Né? Esse é o grande risco. Né? A gente vive lutando para desmistificar a ideia de que esse modelo de Estado mínimo, de Estado desregulamentado, é o melhor para as pessoas, né? Mas é vendido assim, né? Dessa forma, e muitas pessoas compram, né? Vídeos resultados eleitorais, mundo afora, né? Infelizmente. E a história já nos mostrou por onde esse caminho leva, né? Aí é um bom momento para a gente até voltar a Gramsci e discutir hegemonia na sociedade, como é que a gente disputa essas narrativas, disputa esses espaços públicos para poder se contrabalançar e fazer um contra-ataque a tudo isso que vem vindo, né? Que é muito violento mesmo. E você vê, Nora, no mundo hoje em que as redes sociais e essas redes, esse mundo digital, esse mundo paralelo, ele termina sendo determinante na construção dessas representações e que estão sob controle dessas grandes empresas, né? Constrói novas subjetividades. Né? Novas subjetividades, exatamente, né? E a gente fica ali naquela luta como formiguinha, mas tem a força dos algarismos que a gente não tem controle. Então, é isso. Um vídeo cheio de mentira atinge milhões de pessoas. Um vídeo que restabelece a verdade fica ali restrito às nossas redes mais próximas, né? E é uma luta muito desigual, né? É uma luta muito desigual, né?
Eu fico, assim, assustado em ver isso, né? Ver, por exemplo, como é que em 2 anos nós temos um governo que recupera a economia, que produz tantos indicadores positivos de crescimento, de redução do desemprego, de inclusão, né, de superação da fome, etc., e isso não bate na representação que as pessoas têm. O país está mal, o país está à beira do abismo, o país está caindo, entendeu? Quer dizer, os dados da realidade hoje já não são mais base para as pessoas formularem os seus julgamentos, as suas percepções da realidade. Isso é assustador, como quem se baseia na realidade, em dados e tal, fica numa situação de inferioridade pela lógica com que essas redes sociais são estruturadas, que fazem com que a mentira, o show, a forma tenham um impacto muito maior, muito mais devastador. Então, é uma coisa muito difícil. De fato, sim, quando a gente olha pelo lado individual das nossas forças, de fato, é uma coisa muito, muito complicada. Eu acho que a saída sempre é coletiva nisso, e o nosso desafio é como transformar isso. Nós podemos ser formiguinhas, mas se atiçarem o formigueiro, a coisa pega, né? Pois é. Agora a gente precisa ver a chave disso, né? Como é que a gente atiça o formigueiro? Pois é isso que a gente tenta se debruçar aqui e refletir nesses nossos episódios aqui, sempre com pessoas interessantes e que têm essa capacidade de reflexão como o senhor. Antônio Virgílio Bittencourt Bastos, nome pomposo para um pensador da nossa contemporaneidade. Muito obrigado por sua participação aqui, por dispor do seu tempo, com essas reflexões. Acho que isso nos ajuda também a ver a psicologia, o trabalho do psicólogo e a sua inserção na sociedade e os desafios que nós temos. Muito obrigado, Virgílio. Obrigado, Nória. Foi um prazer essa conversa. E é isso. Nós, como psicólogos, temos que ter a nossa formação técnica, temos que oferecer um bom serviço de qualidade, ético, mas temos que estar atentos também à forma como o mundo está se movendo, né? E a gente tem que ter essa perspectiva crítica em relação a isso, para a gente não ser levado por essa corrente aí, com as consequências que não são as melhores, não são as desejáveis, certamente, por nós, e não são aquelas que a nossa ciência espera do nosso papel. Tá bom, obrigadão aí pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, sempre instigando esse formigueiro de ideias e de ações para a gente poder mudar esse mundo. Muito obrigado, Virgílio. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas do contemporâneo, ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões, isso é sempre muito importante para nós. Gostou do nosso episódio? Então nos siga pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify. Isso nos ajuda bastante a sempre estar levando debates de qualidade e boas reflexões até você. Então, até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!